Vamos iniciar nossa aula de hoje corrigindo o exercício aí que ficou da aula passada. Na aula passada nós deixamos esse exercício aí sobre ângulos formados por retas concorrentes. Aqui nós temos duas retas que se cruzam. E aí nós vimos que os ângulos opostos são iguais e os ângulos vizinhos são suplementares, isto é, somam 180 graus. Desse modo, nós podemos afirmar que 2x é igual a 40. E como nós queremos determinar a medida x e y, desenvolvendo isso daqui eu acho x. Passo 2 para o outro lado dividindo, 40 dividido por 2 dá 20. De fato, se você observar que quando você substituir o x por 20, você vai ter 2 vezes 20, que é 40, a resposta está corretíssima. Agora vamos encontrar o valor de y. Para isso, notem que 7y e 40 são ângulos vizinhos, então eles são suplementares. Isto é, ao fazer 7y somando 40 graus, isso tem que ser igual a 180 graus. Equação do primeiro grau, na variável y, vamos passar o 40 para o outro lado, vamos ficar com 7y igual a 180 menos 40. Para 180 menos 40 dá 140. 7 está multiplicando o y, a gente já pode passar para o outro lado dividindo. Então 140 dividido por 7 dá 20. Então encontramos y igual a 20 também. Notem que tanto x quanto y mede 20 graus. É claro que isso foi uma coincidência. Nem sempre esses valores serão iguais. Na realidade, geralmente eles são diferentes. Aqui foi uma coincidência. Utilizando o mesmo raciocínio aqui, os ângulos opostos são iguais. Então temos que 2x mais 10 é igual a 80 graus. E aí temos uma equação do primeiro grau na variável x. 10 está com sinal de mais, passa para o outro lado com sinal de menos. 80 menos 10 dá 70. Esse 2 está multiplicando, já posso passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 70 dividido por 2, 35. Essa é a medida x na segunda questão. Vamos agora encontrar o y. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar esses dois ângulos aqui. Notem que eles são vizinhos, então quando somar menos y menos 10 somado com 80 graus, isso tem que dar 180 graus, porque são ângulos suplementares. Já podemos juntar esses dois aqui. Menos 10 mais 80 dá mais 70. 70 passa para o outro lado, menos 70. 180 menos 70 graus dá 110. Isso quer dizer que o y mede 110 graus. Notem que, nesse caso, x e y são diferentes. Vamos agora para o terceiro item. Os opostos são iguais, então podemos dizer que 3x é igual a 2x mais 40. Tudo que tem x para um lado que não tem, a gente mantém do outro. 2x passa para a esquerda, fica menos 2x. 40 continua desse lado. 3x menos 2x dá x. Então encontramos x igual a 40 graus. Bom, agora para determinar a medida y, nós podemos tomar esses dois ângulos aqui. 2y mais 3x, a soma deles dá 180. Bom, o grande problema aqui é que quando eu olho para cá, eu não sei quem é 3x. Mas observem que x eu já sei que é 40. Então eu posso substituir esse x aqui por 40 graus. E 3 vezes 40 dá 120. Então, posso dizer que 2y somado com 120 graus é igual a 180. De fato, se você substituir aqui o x por 40, 3 vezes 40, 120. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Então, 2y somado com 120 tem que dar 180. Passo 120 para o outro lado. Passando 120 para o outro lado, nós teremos aqui 2y
igual a 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. 2 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 2 dá 30 graus. Então, isso quer dizer que o nosso y aqui vale 30 graus. Mais uma vez, x e y são diferentes. Vamos agora continuar a nossa aula, continuando o nosso assunto, falando de retas paralelas cortadas por uma transversal e seus ângulos. Vamos considerar agora duas retas paralelas, RS, e uma reta T que corta essas duas retas. Notem que nessas condições nós temos vários ângulos aqui, mais especificamente 8 ângulos. Agora, notem que se você deslizar essa reta R indo ao encontro da reta S, esses ângulos que estão em vermelho, eles vão se coincidir. Eles vão ficar sobrepostos. Então, intuitivamente, nós percebemos que esses ângulos são iguais. Por outro lado, esses ângulos que estou marcando em verde também irão coincidir. Então, eles também são iguais. Então, nós podemos afirmar que os ângulos AB, C e D são ângulos de mesma medida e que os ângulos EF, G e H também são ângulos de medidas iguais. Bom, e como que isso vai ficar no exercício? Eu vou fazer um exemplo e vou deixar um exercício para vocês. Vamos ver como que vai ficar. Então, no exemplo, nós temos aqui duas retas RS, sendo R paralela a S, está pedindo para determinar as medidas x, y, z e w. O que nós vamos fazer é utilizar a noção intuitiva de que os ângulos são preservados quando as retas são paralelas. Como RS são retas paralelas, se você deslizar R de encontro a S, esse ângulo de 60 vai coincidir com 2y e esse 4z vai coincidir com 2w. Então, nós vamos jogar isso tudo para um lado só. Esse 4z ele vai coincidir com 2w, vai ficar aqui, ó. E esse 60 vai coincidir com 2y. Então, agora que eu transcrevi essa parte de cima para essa parte de baixo, eu posso esquecer a parte de cima. Vamos começar aqui, ó. X é um ângulo oposto ao ângulo de 60. Nós sabemos que ângulos opostos de mesmo vértice, eles são iguais. Então, sem precisar fazer conta, eu já sei que o x mede 60 graus. Bom, da mesma forma, o 2y é igual a x, que é igual a 60. Então, eu também posso escrever que 2y é igual a 60, conforme já está aqui, ó. Porque o 60 é um ângulo que coincide com esse aqui. São ângulos coincidentes. Resolvendo essa equação, passo 2 para o outro lado dividindo, tenho y igual a 30 graus. Então, aqui nós já temos a medida x, aqui nós já temos a medida y. Falta determinarmos a medida z e a medida w. Notem que 4z é igual a 2w. Ora, mas aí não me disse nada. Disse sim, porque olha só, se você pegar esses dois ângulos aqui, eles são vizinhos. Então a soma tem que dar 180. Ah, não quero pegar esse, eu quero pegar esses dois. Também a soma tem que dar 180, que são vizinhos. Então, se você fizer 2w mais x, 2w mais x, isso tem que dar 180. São ângulos vizinhos. Ora, mas o x eu já sei a medida. O x vale 60 graus. Então, substituindo o x por 60, vamos ter 2w mais 60 igual a 180. Resolvendo essa equação na variável w, nós passamos o 60 para o outro lado, trocando o sinal. E aí quem vai ser o w? Vai ser 180 menos 60, que dá 120. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o W é igual a
60 graus. Poderia fazer mais devagar, que seria até melhor. Olha só o que nós podemos fazer, fazendo daqui para baixo um pouquinho mais devagar. Vou repetir o 2W igual a 120, que é 180 menos 60. 2 está multiplicando, passa dividindo, então W é igual a 120 dividido por 2, que é igual a 60 graus. Falta determinar quem? O Z. Só falta determinar o Z. Olha, mas o Z e o 2W não são coisas iguais? Está aqui, ó, 2W igual a 4Z. Está dizendo ali, ó, que 4Z igual a 2W. Mas, se você olhar para cá, ó, você vai ver que 2W é igual a 120. Então, no lugar de 2W, eu já posso colocar o 120. Então, eu posso dizer que 4Z é igual a 120 graus. E aí você passa o 4 dividindo, vai ser 120 graus dividido por 4. Isso vai dar 30 graus. Pronto. Determinamos x, y, z e w. Com isso, nós finalizamos essa questão de exemplo. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Então está aí a nossa atividade, 2 questõezinhas para serem feitas aí durante a semana. Essa daqui pode chamar a primeira de item A e a segunda de item B. Na próxima aula nós vamos começar pela correção dessa atividade. Grande abraço para todos e até a próxima.